Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Olá, pessoal! Hoje a gente está no trânsito em São Paulo. Provavelmente vamos levar mais 1 hora ainda para chegar no destino e por isso vocês vão ouvir alguns barulhos de buzina, sempre tem motoqueiro passando, agora há pouco passou uma ambulância. A gente resolveu conversar e fazer esse podcast sobre crianças no avião. Estou aqui com a Mari e aí a gente vai aproveitar e discutir um tema que é bastante polêmico também. E Mari, começa seus comentários. É porque no caso a gente está aqui no trânsito sem as crianças, mas se as crianças estivessem aqui no carro também, já era um outro estresse, porque a gente teria que distrair a criança, já começa a preocupação, se der fome, se precisar ir no banheiro, o que a gente faz. Então tem o podcast de Viajando de Carro com Criança. Mas o que a gente vai conversar agora é sobre viagem de avião com crianças. Minhas dicas. Eu viajei muito pouco com a minha filha quando ela tinha menos de 2 anos. Então a minha experiência de bebê em avião é pequena. Eu viajei com meu filho a primeira vez de avião, ele tinha 1 ano e 3 meses, exatamente. Uma viagem curta, a gente fez São Paulo, Porto Alegre. Ele ainda usava fralda? Ainda usava fralda. Vamos separar por idade. Do seu bebê completar 2, ele não paga passagem e viaja no seu colo. Mas vale a pena? Não é melhor pagar uma passagem? Porque uma viagem, eu tenho essa dúvida, uma viagem de 11 horas para um destino, sei lá, Europa, Estados Unidos, com uma criança no colo, quem aproveita? Então, vou te falar que aí depende. Tudo na vida eu acho que depende. Porque dá para solicitar o bercinho no avião, mas eu já tive vários relatos de que não estava disponível, já tinha sido reservado por outra família, então não é uma coisa assim super garantida. Não é. Eu acho que depende do jeito, da experiência, se você já teve uma experiência, e aí você pode decidir. Meu filho, por exemplo, com 1 ano e 3 meses ele viajou no meu colo e viajou super bem. Com 1 ano e 6 a gente fez uma viagem de 11 horas que nós fomos para a Itália. Ele viajou no meu colo, eu nem cogitei, nem sei porquê, talvez porque fosse a primeira vez uma viagem longa, eu nem cogitei de comprar uma passagem com ele e colocar ele no banquinho. Fui, aí não aprovei assim, eu passei 11 horas sem me mexer, eu tava absolutamente em pânico, eu não aguentava mais. E ele dormiu, eu tive muita sorte, ele dormiu. Das 11 horas ele dormiu 9. Mas já é pesado? Muito, para mim foi muito pesado, mas ele não deu muito trabalho aqui, fisicamente foi complicado, mas ele não deu trabalho nem preocupação. Pesado nos 2 sentidos, porque uma criança pesa. E não é nem que o pai não queira dividir, às vezes a criança quer ficar no colo da mãe. E aí, porque assim, meu marido até ajudou, teve 2 momentos que ele pegou, ficou ali com ele algumas horinhas e tal, mas depois disso, a gente viajou com ele, também fez uma viagem longa quando ele estava com 3 anos. E aí eu vou responder a sua pergunta. E ele já pagava a passagem, ele já tinha o banco dele. Adivinha onde ele dormiu? No teu colo? O tempo todo. Ele não usou o banco dele. Aí o que aconteceu? Eu até fiquei um pouco mais confortável porque eu usei 2 bancos, mas com ele no colo. Por isso que eu digo, depende se vale a pena. Eu fazia voos noturnos, achava que o voo noturno era imprescindível para a criança dormir, até que ela fez um voo noturno e não dormiu a noite inteira. E a gente chegou acabada. Então eu acho que tanto faz, noturno ou diurno. Noturno geralmente é mais tranquilo, né, com criança, mas também não é garantido. Não é. A criança, existem alguns incômodos que a criança, até voltando a falar, até 2 anos. Quando a gente fez essa viagem mais longa, mesmo na curta, eu me lembro de ter consultado o pediatra dele, mesmo na curtinha, principalmente o que eu faço com ele, a decolagem e aterrissagem, porque se tranca o ouvido, a criança não sabe expressar direito aquilo, para ela é um susto, pode até não ser dor, mas esse é um dos grandes motivos que faz as crianças pequenas chorarem no avião. É o desconforto e não entender o que está acontecendo
com a pressão nos ouvidos quando você sobe e desce. E são choros super fortes. São. E aí, eu já conhecia, né, a dica de mas com chiclete, o adulto, quando você está na decolagem ou na aterrissagem, mas eu não vou dar um chiclete pro bebê, né? Então, O que fazer? chupeta ou a mamadeira. Chupeta. Se o seu filho não pegou chupeta, bota a mamadeira. Dá um leitinho, aguinha, um suquinho, qualquer coisa que ele queira ali, na hora que você tá subindo e na hora que tá descendo. Isso é bom. Isso é uma dica boa para Então, bebê. isso, Né? Pra isso tira Não, para essa bebê e para sensação. qualquer idade, né? Para qualquer Pra idade até da 3, criança. 4 anos também funciona. E quando ele já tá um pouquinho maior, que ele já entende, Aí é mais fácil. aí é mais fácil, você explica o que é aquilo, e aí não tem choro. Né? Mas até os 2 anos, até 3 anos, assim, a chupeta. Eu vi uma vez uma mãe falando que, por engano, despachou a mala onde estavam as fraldas. E ela entrou num voo de 10 horas sem fralda. A hora que ela percebeu isso, ela entrou em pânico, não sabia o que fazer. Mas aí eu achei interessante. Ela avisou para a aeromoça avisou no avião se tinha alguma outra mãe e que tinha alguma fralda. E aí tinha uma mãe com um bebê super pequenininho e fralda recém-nascido, mas que deu um jeitinho lá e ela tinha uma outra muda de roupa, se virou. Eu achei bacana esse apoio que os outros passageiros também podem dar para uma mãe que tem criança no avião, porque às vezes é uma viagem de lazer, mas às vezes é uma viagem necessária. E a gente fica muito preocupada da criança incomodar, da criança chorar no voo, de dar muito trabalho, mas eu acho que a gente tem que também contar com o apoio de outras pessoas que também têm filhos ou que também passaram pela mesma situação ou que tem uma ideia melhor, ou que não entram em pânico na hora do que você não sabe o que fazer e tal. Eu acho que é bem importante você acolher quem está viajando com criança. É horrível a sensação, e eu já tive essa sensação das pessoas me olhando feio. Eu falei assim, puxa, entrou uma mãe com criança no colo, foi-se minha noite de sono. Porque é super comum alguém falar, né? O voo foi horrível, tinha uma criança chorando o tempo inteiro. Agora, quem fala isso não passou pela situação e não faz ideia do quanto a mãe que estava com a criança no colo chorando sofreu. Eu garanto que ela sofreu 10 vezes mais do que a pessoa que não conseguiu dormir, que disse que o voo era horrível. Que a gente sofre porque a criança está chorando, a gente sofre porque a gente também cansa, e a gente sofre porque todos os outros estão olhando com aquela cara de assim, saia do avião, por favor, ou algo do gênero. Mas é legal também a mãe e o pai, ou a família, né? E planejando essa viagem com antecedência para também não passar tantos apertos na hora do voo, né? Eu sempre falo para levar um kit, brinquedo, um monte de coisinha nova para criança fazer, para usar a mesinha lá para desenhar, coisinhas, massinha, coisa que ela se distraia também. Exatamente, acho que tem que preparar, acho que indo preparado, você minimiza desconforto para todo mundo quando você está viajando com as crianças. Então, essa preparação e conhecer o que o seu filho precisa, o que pode acalmá-lo num momento mais complicado, o que pode distraí-lo, é super importante. Você falou assim, voo noturno, voo diurno, não faz tanta diferença. Acho que também vai da criança. Meu filho até os 6, a gente fez uma viagem diurna com ele quando ele tinha 5 para 6 e foi horroroso, foi infernal, porque não se distraía com nada e tinha kit, eu falei nunca mais. Mas agora que ele tá com 9, a gente fez de novo uma outra viagem diurna, acho que ele tinha 8 ainda. E foi uma maravilha, porque agora com 8 ele já se distrai. Ele escreveu, ele leu, ele viu filme, ele comeu. E a viagem passou e foi tudo ótimo. Eu acho que a maior dificuldade realmente são com os bebês e as crianças pequenas até uns 3, 4 anos. Uma coisa que eu já vi várias vezes, a mãe entregar a mamadeira para a comissária e falar, esquenta um pouquinho no micro-ondas. E não tem micro-ondas em avião, mas é uma dúvida assim, que muita gente tem de poder esquentar uma papinha ou esquentar uma mamadeira.
E eu lembro que uma viagem que eu fiz, eu queria esquentar a mamadeira, e aí a comissária foi super atenciosa, ela colocou no banho-maria, que demorou tipo uns 40 minutos para ficar um pouquinho quente. Então assim, também eu deveria ter pedido para ela com muita antecedência, para ela dar uma esquentada na mamadeira. Ou eles colocam também a água quente, mas a água quente do avião, ela mesma não me recomendou para colocar na mamadeira da criança. Então, a mamadeira quentinha não é uma garantia durante um voo longo. Não. Nem a papinha quente. Não, eu levava muita papinha que podia comer fria. E realmente, aí uma vez eu me lembro, teve um voo que eu consegui o leite mesmo, leite quente. Tinha café com leite, eu pedi só um pouco de leite para ela, misturei a fórmula que eu tinha. E aí ele tomou, mas realmente a água quente já me disseram que não é recomendável. E aí talvez seja a questão, costuma ser o bebê a tomar um leite um pouco mais friozinho, um pouco antes da viagem, faz uma preparação que talvez funcione. E agora algumas dicas práticas importantes para uma viagem tranquila com crianças de todas as idades. Uma é a documentação. Super importante ler todas as regras da companhia aérea, do país de destino e da Polícia Federal, e se são pais viajando sozinhos, sem a mãe ou sem o pai, ou são os avós viajando com a criança. Isso tudo é muito importante, porque a hora que chega no aeroporto e não tem a documentação, não embarca. Então acaba com a viagem, né? E a outra coisa é a bagagem de mão também. Tem remédio, medicamento que passa dos mililitros permitidos. Isso tudo tem que ler com bastante atenção antes de fazer a bagagem de mão, para ver o que é imprescindível, colocar em outra embalagem, se for o caso, para não faltar nada ali na hora do voo. Com relação à medicação, uma dica que eu acho muito importante, mesmo que seja para o antitérmico, leve tudo com a receita do pediatra, porque com a receita, mesmo que seja passe dos mililitros, entra, não tem problema. Você apresenta, deixa separado num saquinho zip, medicamento com a receita do médico. Isso é experiência, Brasil, Estados Unidos, Europa, em todas as alfândegas que eu passei, que eu estava com a medicação separada junto da receita médica, nunca tive nenhum problema. Sem a receita, já precisei jogar remédio fora. E joga mesmo, não tem desculpa. E a outra coisa importante é reservar assento, porque as companhias que vendem passagem low cost ou que tem a tarifa básica ou descontada, às vezes não permite marcar assento. E normalmente a criança vai ficar do lado da mãe, quer ficar do lado da mãe. E não é garantido que o passageiro do lado queira trocar de assento com você. Ele nem é obrigado a fazer isso, é uma gentileza que alguns fazem. Então vale a pena pagar para marcar o assento. Eu vou falar uma listinha básica aqui de coisas, depois a gente coloca lá no post no blog, de alguns itens que são necessários para a malinha de mão ali para quem vai viajar com criança. Um cobertorzinho pequeno, sempre é bom, meia para colocar nos pés, os brinquedos que a criança gosta, um brinquedinho novo, levar sempre as fraldas e uma muda de roupa, a mamadeira e a chupeta, os medicamentos necessários, roupas confortáveis e ter o brinquedinho que a criança gosta e que dorme com ele, ou o travesseirinho. Isso é super, são itens básicos, mas que para fazer um checklist antes de sair de casa, para ter certeza que está tudo ali. O site da companhia aérea geralmente tem as classificações de idade, de bebê, criança, adolescente. Então dá uma olhadinha lá, porque os descontos das passagens se baseiam nessas idades definidas pelas companhias aéreas.
Bom, se você tiver mais alguma dica, quiser compartilhar com a gente também, fica à vontade, deixa nos comentários lá no blog ou entre em contato. E se há uma primeira viagem internacional, às vezes é interessante fazer com assessoria ou com uma agência de viagem, ou entre em contato com a gente para fazer um roteiro personalizado, porque aí você vai com mais segurança para essa viagem, para dar tudo certo. Antes de terminar, mais uma dica, um item muito importante para quem viaja com criança ou mesmo sem criança. Nunca deixe de fazer um seguro viagem para toda a família, porque imprevistos podem acontecer e você embarca com uma preocupação a menos se você tem o seguro viagem, sabendo que você vai ser atendido, seja numa emergência médica, numa emergência com relação à bagagem, atrasos de voo, hospedagem. Faça o seu seguro, não viajem sem. E boa viagem! Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!